Então, fechando essa parte de lugar geométrico das raízes, o que a gente vai trabalhar nesse vídeo é o refinamento, tá? Como que a gente encontra ali alguns pontos de interesse, né, para o nosso gráfico, para poder melhorar aquele nosso esboço que a gente está fazendo manualmente, né, para o valor mais próximo do gráfico correto. E depois, como que a gente usa esse lugar de raízes para fazer o ajuste da resposta transitória. No caso, a gente vai utilizar esse lugar de raízes para projetar um ganho, tá? Que vai regular, que vai controlar o nosso fator de amortecimento dos polos dominantes da malha fechada. Então, é uma forma que a gente tem gráfica de encontrar o valor desse ganho para ter um dado comportamento dos nossos polos dominantes. O primeiro ponto de refinamento que a gente tem são os pontos de entrada e saída do eixo real, tá? Vocês viram que quando você tem, por exemplo, dois polos e entre eles é caminho de lugar de raiz, os dois vão se encontrar e em algum momento eles vão sair para o eixo imaginário, né? Um vai para a parte positiva, outro para a parte negativa, né? Para manter aquela nossa propriedade ali da simetria. Sempre há simetria, né, em polos complexos. Tudo que acontece no J ômega positivo também acontece no J ômega negativo, né? Então, para isso, né, a gente tem uma forma simples de calcular isso, né? Você vai determinar, por exemplo, quanto que vale quanto que é o ganho do teu sistema para uma variação de S apenas no valor real, né? E aí você deriva, encontra o ponto de máximo e o ponto de mínimo desse gráfico e você encontra o ponto de entrada ou ponto de saída, né? Então a gente vai considerar então o nosso S como um número imaginário, né? Sigma mais J ômega, porém, né, a gente vai considerar apenas a parte real do nosso polo, né? Usando aquela propriedade, então, do lugar de raízes, em que K é igual a menos 1 dividido por G de S, H de S, a gente vai considerar apenas, né, S igual a sigma, que é a parte real. Então, essa equação ela representa uma curva do nosso valor do K versus o nosso sigma, né? E se a gente, então, realizar a derivada dessa função em função do sigma, a gente vai encontrar, né, os pontos de entrada ou saída do eixo real. Vamos pegar de forma gráfica, né? Vamos observar então esse sistema de controle a malha fechada, onde você tem no nosso denominador, nosso numerador S-3, S-5, S mais 1 e S mais 2. Se a gente fosse esboçar o lugar de raízes desse sistema, a gente teria algo mais ou menos assim. Vou tentar desenhar um pouquinho maior esse cara, né? Então a gente tem menos 1 e menos 2 como polo do sistema, 3 e 5 também como zero do sistema. Então, nesse intervalo, a gente tem lugar de raízes e nesse intervalo, lugar de raízes. Então, a gente sabe que o nosso sigma tem parcela real quando ele está localizado entre menos 2 e menos 1, que é devido a esses dois polos, né? Depois, né, entre 3 e 5, que é devido aos zeros aqui no nosso numerador. Então, a gente vai pegar aquela função K igual a menos 1 G de sigma, né? Só que o nosso sigma ele vai ter um intervalo válido, né? Entre menos 2 e menos 1 e entre 3 e 5. E a gente vai então plotar quanto que dá essa função K em função desses nossos parâmetros. Tá? Então o que a gente tem aqui? Primeiro, né? Entre menos 2 e menos 1 ele tem esse comportamento. Então quando você está próximo do menos 2 ou você está próximo do menos 1, né, o teu ganho é pequeno porque o teu lugar de raiz não mexeu muito de lugar. Porém, né, no ponto médio entre os dois, há o que a gente chama de ganho máximo, né, o ganho máximo para que o teu sistema fique com polos idênticos, né, seja um sistema criticamente estável. Quando eles entram aqui no eixo real, então eles vão fazer esse movimento, eles vão sair daqui e vão entrar aqui, né, um vai entrar aqui, o outro vai entrar aqui, e eles vão se cancelar com esses dois zeros à medida que o K tende a infinito. Então, o que a gente observa aqui, né? Quando ele está entre menos 3 e menos 5, né? Para ele ser exatamente menos 3, essa parcela real, né? Exatamente menos 5, o nosso K ele vai ter que ser igual ao infinito, né? Então, tem um valor
médio aqui, no valor no meio dos dois, tá? Então seria esse ponto aqui de máximo, né? Em que o sistema, então aqui, nesse valor de k, que é o máximo da função, ele saiu do eixo real, e aqui nesse outro ponto aqui no caso é um ponto de mínimo, ele entrou de volta no eixo real. Então se a gente encontrar o valor de k nessa situação e o valor de k nessa situação, a gente consegue saber, né, qual é o valor do ganho, qual é o valor do nossa parte real, que o nosso sistema fez esse movimento aqui. Né? Deixa eu desenhar de novo o gráfico. Então a gente tem aqui o gráfico do sistema. Dois polos, dois zeros. Então a gente tem entre esses dois valores, né, um eixo, nosso segmento no eixo real negativo. Aqui no meio, então, eles vão sair para a parte complexa, só que essa parte complexa não interessa para a gente, né, porque a gente só está avaliando a parte real. E aqui eles vão entrar de novo, né? Então, qual que é o ganho? Que a nossa parte real tem esse valor e esse valor. A gente não, a princípio a gente não sabe o ganho, né? A gente pode traçar um gráfico parecido com esse. Então, se você pegar essa função do ganho, k menos 1 sobre g de sigma, que resulta para a gente esse gráfico, derivar em função do sigma, igual a zero, então você vai achar esse valor de sigma, que dá esse ganho, e esse valor de sigma, que dá esse outro ganho. Né? Então seria nosso sigma 1 e nosso sigma 2. Então é isso que a gente vai fazer para estar encontrando o ganho. Né? Então nosso k, que vale menos 1 sobre g de sigma, então a gente vai escrever o inverso, né, do sigma, menos sigma mais 1, sigma mais 2, dividido por sigma menos 3, sigma menos 5. Então essa é a função que a gente vai derivar. Então aqui a gente tem o nosso k, né, já expandido essas duas expressões. Tá? Depois a gente derivou essa expressão do k em função do sigma igual a zero. Aí vocês usam aquelas regras lá de cálculo, né, para estar encontrando essa derivada. Então, resolvendo essa expressão, a gente vai encontrar um sigma 1 de 1,45 e um sigma 2 de 3,82. Então, esses valores aqui de sigma 1 e sigma 2, né, que a gente acabou de calcular, o valor exato desse sigma 1 é menos 1,45. E o valor exato desse meu, que é o sigma 1, desse meu sigma 2, 2,8, eu não me lembrei agora o valor, esqueci de anotar, né? Então são os dois pontos de entrada e saída. Então o sistema, aqui no 1,45 negativo, ele vai sair, vai fazer todo esse trajeto, e no 2,8 mais ou menos ele vai entrar de novo. 3,8, né? Não 2. Então a gente já sabe calcular o ponto de saída e o ponto de entrada, né, dos nossos polos no eixo real. Pode ser um ponto de saída ou um ponto de entrada, né? Pode acontecer dessa função, ela ter uma ordem, por exemplo, dá lá, você calcular o sigma e obter 4 valores. Então você vai ter que olhar no teu gráfico quais desses valores estão dentro daquele segmento no eixo real que você marca à esquerda no número ímpar, né? Então esses são seus valores verdadeiros de sigma. Felizmente nesse caso, né, os dois valores 1,45 e o 3,82 estão localizados num lugar de raiz, né? O sistema, lembrando que que a gente está trabalhando, ele tem um polo aqui, um polo aqui, dois zeros, né? Então aqui seria o menos 1, menos 2, 5 e 3. Então nesse intervalo entre menos 2 e menos 1, e nesse intervalo entre 3 e 5, estão localizados os nossos sigmas que você calculou, né? Então mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, né? Pode acontecer, sei lá, de você ter calculado ter uma função lá de terceira ordem para o sigma, mas você só tem um ponto de saída do eixo real, né? Então, você vai usar como valor verdadeiro aquele que estiver dentro do lugar de raízes. Se você não quiser usar a derivada, né, a gente tem um outro método para estar calculando isso, tá? Essa expressão que o Nise apresenta, o livro do Nise apresenta, que você já pode estar utilizando. Então, é 1 dividido por
sigma mais EI, que são os zeros, igual ao somatório, né, 1 dividido por sigma mais PI, que são os polos. Resolve para sigma, você obtém o mesmo valor, né? Então, os EI e PI são os negativos dos zeros e polos. É só você manter o sinal igual está na tua função de transferência, né? Então, se você tinha S menos 3, S menos 5, aqui você vai escrever menos 3 menos 5 fatorado, e do outro lado, sigma mais 1, sigma mais 2 também é fatorado, resolve essa expressão, você vai obter os mesmos valores para sigma, beleza? Então, a forma de você calcular, eu pessoalmente, né, prefiro usar essa expressão, que ela já vem pronta, não precisa usar a derivada, tá? Mas aquela da derivada também funciona com uma função simples, né? Cruzamento com o eixo J-ômega. O cruzamento com o eixo J-ômega, ele é bem simples, a gente na verdade já sabe fazer isso, que é utilizando o critério de estabilidade de Hurwitz. A gente sabe que quando o teu sistema cruza o eixo J-ômega, então ele vai cruzar, por exemplo, no J2 e no menos J2, significa ali que você tem um polinômio par, né? Porque ele vai ter uma distribuição simétrica. Então a gente tem que buscar, né, cruzamento com o eixo J-ômega, montar a tabela de Root, tá? Encontrar para que valores de K vão aparecer uma linha de zeros, tá? E quais são os valores, né, desses polos para essa linha de zeros. Então vamos pegar como exemplo essa função esse sistema de controle, né? Então, cuja função de transferência g de S mais 3, S mais 1, S mais 2, S mais 4, tá? Então o que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar os valores que o teu lugar de raiz cruza o eixo J-ômega e para que ganho que isso aí acontece. Então a gente vai precisar montar a tabela de Root. Montando a tabela de Root, a gente precisa então do sistema equivalente malha fechada. Você vai precisar calcular, expandir ainda, né? T de S, K, G de S, 1 mais K, G de S. Então vai precisar expandir essa função e encontrar essa expressão. Então deu aqui um sisteminha de quarta ordem. Passar um pouco direto, né, a montagem de tabela de Root, porque a gente já estudou tabela de Root, vocês já são profissionais aí em fazer a tabela de Root, né? Linha S3 e linha S4. Então, a partir da linha S2, a gente escreve em função do K, né? Depois a linha S1, por fim a linha S0. Agora a gente vai fazer a seguinte análise. Aonde que pode aparecer uma linha de zeros, ok? Primeiro, né, lembre que o K, a gente sempre considera o K maior que zero, maior ou igual a zero, né? Até para ser mais minucioso, né? Já que o lugar de raízes começa para K igual a zero, né? Nos mesmos polos do teu sistema malha aberta. Onde é que pode aparecer uma linha de zeros? Bom, na linha S2 não pode aparecer zero, né? Porque você tem 90 menos K, né? O K pode ser que ele apareça um zero aqui, mas aqui ele não vai aparecer, né? Porque aqui é sempre positivo. Tá? Então não vai zerar essa expressão, tá? Já na linha S1, se a gente olhar, né, aqui nesse ponto não aparece nada. Então, se não aparece nada, à direita desse menos k quadrado, menos 65k, mais 720 é zero. Então, aqui é um lugar em que pode aparecer uma linha de zeros. E, de fato, né, geralmente vai zerar a linha S1, porque geralmente são dois polos que estão cruzando ali o eixo J-ômega, né? É bem difícil você ter quatro polos cruzando ao mesmo tempo, né? A não ser que você bole um exercício. Mas geralmente é a linha S1 que vai zerar. Então esse primeiro elemento, ele já é zero. Resta saber o k que vai zerar esse segundo elemento. Tá? Então você vai pegar esse menos k ao quadrado, menos 65k, mais 720 igual a zero. E você vai encontrar um k que a gente chama de KCR, que é um k crítico, que é um ganho crítico, 9,65. Então, quando o k for igual a 9,65, vai zerar essa linha S1 inteira. Então, você está, né, com a configuração de polinômio par, né, um polo aqui e o outro polo aqui. Então, para aquele sistema, o k aumenta, 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 aumenta. Quando o k chega em 965, os teus polos estão cortando o eixo J-ômega, porque você tem uma linha de zeros. Resta saber agora quais são esses valores, né? Qual é esse valor aqui que a gente tem de J-ômega. Então, você vai voltar na linha anterior e montar o polinômio par com aquele k que você encontrou. Então, aqui ficaria o 90 menos k S ao quadrado mais o 21ks na zero igual a zero, né? Dado por essa, então, expressão. Só jogar o valor de k nessa expressão e calcular o cruzamento com o eixo J-ômega. No caso, né, nesse exemplo,
o cruzamento com o J ômega vai acontecer em S em 1,59. Então a gente é capaz de determinar exatamente esse valor, tá? E para que ganho que isso aconteceu. Então isso aqui acontece para K igual a 965. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Então é um ponto de... A gente já tem dois pontos de refinamento, né? A gente não sabia primeiro calcular esse ponto de saída, né? Será que ele estava aqui? Será que ele estava mais para cá? Ele vai ficar mais ou menos no meio, né? Vai depender da configuração. Mas agora a gente sabe calcular exatamente que ponto é esse. E você já sabe calcular que ele vai cruzar, né, o teu eixo J ômega aqui nesse ponto. Então agora é só você traçar essa linha, né? Tentar traçar o mais bonitinho possível, uma linha que sai daqui e corta o teu J159. Então vai ficar bem mais simples fazer um lugar de raízes mais próximo, né, possível da realidade, né, do gráfico exato, e vai facilitar na hora de vocês aí estarem fazendo o projeto do ganho, né? Porque lembra, a gente vai fazer o projeto do ganho traçando esse gráfico na mão, né? A gente não vai usar computador, a gente vai fazer o projeto à moda antiga, né? Para vocês entenderem o conceito, né? Em Controle 2 vocês podem usar um software para auxiliar vocês nesse processo. Finalmente, a gente precisa então determinar ângulos de partida dos polos complexos. Então, caso o teu sistema tenha polo complexo, você vai ter um ângulo de partida, tá? Que eles vão partir de um certo ponto e chegar ir para infinito ou buscar simplificar com zero, né? Caso você tenha zero complexo, teus polos vão sair, por exemplo, do eixo real e chegar nesse zero, né, desse zero complexo. Não, por isso que a gente chama ângulo de chegada. Se for um polo complexo, a gente tem ângulo de partida. Então a ideia, eu acho que eu já ilustrei nos vídeos anteriores, mas você tem, vamos supor que um caso simples, você tem dois polos complexos e aqui você tem um zero. Então a gente sabe que eles vão partir para entrar no eixo real e simplificar com esse zero. Mas como que vai ser essa... Como que eles vão partir, né? Eles vão começar mais aberto, eles vão sair mais fechado, eles vão sair mais para cá, né? Qual é esse ângulo θ? Então é isso que a gente está tentando determinar, né? Qual é a inclinação de partida inicial para quando você começar a aumentar o K, que eles vão ter a curvatura e você conseguir desenhar ele melhor. Então esse seria um ângulo de partida. Se fosse o contrário, né? Se a gente tivesse aqui, para desenhar mais ou menos, aqui você tem zero e aqui você tem outra zero. Aqui você tem dois polos. Então a gente sabe que aqui vai ser lugar de raízes, né? Aqui no meio eles vão sair e eles vão chegar nesse zero. Agora, qual que é esse ângulo de chegada? Será que ele vai fazer esse movimento? Será que o ângulo vai ser um pouco mais aberto? Será que ele vai fazer isso aqui? Impossível, mas pode ser, né? Então esse ângulo de chegada que é o que a gente quer saber, certo? Então vamos tentar analisar esse exemplo, em que a nossa função de transferência é o s mais 2, s mais 3, s quadrado, 2s mais 2. Então qual que é a ideia para a gente calcular esse nosso ângulo de partida, tá? Bom, primeira coisa a gente vai marcar, né, os nossos polos e zeros aqui no nosso eixo, nosso plano J ômega, né, daquele sistema que a gente acabou de apresentar, esse sistema s mais 2, s mais 3, s quadrado, 2s mais 2. Tá? Então a gente tem aqui o zero, polo, e o par de polos complexos. Então a gente quer saber qual é o valor desse ângulo de partida, né? Como que eles vão fazer essa partida aqui. Eles vão sair para algum lugar. A princípio a gente não sabe aonde, a gente sabe que eles vão começar a sair, né? Então a gente vai pegar um ponto auxiliar, a ideia é que a gente pegue um ponto auxiliar aqui, chamado epsilon. Tá? E esse epsilon tem uma distância praticamente zero desse ângulo que a gente quer calcular, tá? Uma distância infinitesimal. Por que a gente pega essa distância infinitesimal, né? A gente está querendo primeiro calcular o θ1. Então esse epsilon ele é infinitesimal. Por quê? A fase, vamos pegar aqui esse polo que eu acabei de marcar. A fase desse polo que eu acabei de marcar
para esse meu polo menos 1 mais j, tá? Então essa fase aqui, θ3, se eu traçar ela até o meu ponto menos 1 mais j1, ou se eu traçar essa reta até o meu ponto ε, como ele está infinitesimalmente próximo, o ângulo θ3 vai ser o mesmo, tá? Então, a contribuição angular desse meu θ3 até esse meu ponto ε é a mesma contribuição angular desse meu polo que eu estou marcando até o meu polo de interesse que eu quero calcular o ângulo de partida dele. Então, é uma distância infinitesimal, né? Aqui está desenhado grande por questão de escala. A mesma coisa vai valer para o θ2, a mesma coisa vai valer para o θ4, né? O ângulo desse zero até o meu polo que eu estou analisando e o ângulo desse zero até o meu ε é o mesmo, tá? Como eu não sei onde está o meu ε, eu calculo até o meu θ1. Agora, esse ângulo θ1, que é o que eu quero calcular, que é o ângulo de partida, tá? Ele vai ter uma interferência dependendo da posição desse ε, né? Vamos tentar desenhar aqui em escala. Ele é um ε infinitesimal, mas ele pode ser infinitesimal aqui, pode ser infinitesimal aqui, pode ser infinitesimal aqui, aqui, né? Então, do ponto de vista do menos 1 mais j1, esse ε tem um ângulo, né? Um ângulo significativo, eu não sei qual é esse valor. Então, se ele está mais para cá, mais para lá, então esse ângulo a gente não sabe ele a princípio. Então, o que eu posso estar fazendo, certo? Eu não sei o θ1, tá? Eu não sei o valor do θ1, mas eu sei que esse meu ε, ele é lugar de raízes, tá? Ser lugar de raízes vem aquela propriedade interessante. O θ3, que é um... Então vamos colocar aqui, ó, vamos começar pelo θ1, né? Manter essa ordem numérica. O θ1 é um polo, então menos θ1. O θ2 é um zero, mais o θ2. O θ3 é um polo, menos θ3. O θ4 também é um polo, menos θ4. Quanto que tem que dar isso? 180 graus, a propriedade fundamental de lugar de raízes. O θ1, que eu marquei aqui, é o ângulo do meu menos 1 mais j até esse ponto ε, que é um ponto infinitesimalmente distante, né? É basicamente o mesmo ponto. E eu não sei qual é esse ângulo θ1, tá? O θ2, que é o ângulo desse zero até o meu ε, eu também não sei. Mas como esse ε é infinitesimalmente próximo do meu ponto que eu estou analisando, o ângulo do θ2 desse zero até o menos 1 mais j é o mesmo ângulo até o ε. Então eu vou calcular, né, esse ângulo até o meu ponto de interesse. A mesma coisa vale para os outros polos, tá? Polos e zeros, né? No caso aqui é um zero. Então eu sei quem é o θ3 por trigonometria, eu sei quem é o θ3, né? Eu sei quem é o θ2 e eu sei quem é o θ4, eu só não sei quem é o θ1. Então é só você isolar o θ1 nessa expressão e estar calculando ele, né? Agora como que você vai fazer isso? Você pode fazer por trigonometria, né? Pode usar lá a relação de tangente, né? O θ4 é o conjugado, então a gente sabe que essa contribuição aqui é de 90 graus. Então aqui você vai ter um triângulo, a base, tem a altura, então o arco tangente do θ2 vai ser igual, melhor, né? A θ2 é igual ao arco tangente dessa altura, que quanto que é a altura? 1, né? E essa largura. Deixa eu só ver onde que está aquele zero. Aquele zero está no 2, né? Então aqui é o 2. Então por 1 também vai dar 45 graus. Faz a conta para todos eles, você vai encontrar, né, quem é o teu ângulo, né? Fazendo a continha, né? Faz por trigonometria cada ângulo. Menos θ1 mais θ2 menos θ3 menos θ4. A gente tinha visto o primeiro que era o conjugado, que é menos 90. O θ2 a gente calculou, que era 45. Faltou calcular só aquele θ3 ali, né? Vocês fazem por trigonometria. Isolou nessa expressão, então você encontrou que o ângulo de partida daquele polo, né, é de 108,4 graus. Interessante. Então a gente já sabe, né, que aquele... Eu vou desenhar só os polos complexos. Então o ângulo de partida dele vai ser quase 90 graus, vai ser algo assim, ó. Ele começa próximo a 90 graus, né? O ângulo vale 108 graus
Depois ele vai seguir a assíntota, que nesse caso sobrou dois polos, né? Então é mais ou menos 90 graus que eles vão seguir. Então ele já te dá a noção, né, como que ele começa a partida. O polo de baixo, que a gente também é um polo complexo, você precisaria calcular, então ele vai ser o conjugado, né? Lembra que tem que manter a simetria, né? Então essa fase aqui é o 108 graus, né? Tá, então, opa. Então são esses pontos que você tem como calcular no teu refinamento, tá? Ângulo de partida, ponto de cruzamento com J ômega e esse ponto de entrada e saída do eixo real, tá certo? Sabendo o esboço, sabendo os pontos de refinamento, que vão permitir com que você trace um gráfico mais próximo possível do valor verdadeiro, a gente vai partir então para o ajuste da nossa resposta transitória, onde você precisa plotar o gráfico de lugar de raízes com refinamento para ter o gráfico mais exato possível, e aí buscar lá um ponto do sistema malha fechada que tenha o teu ganho, o teu ponto de interesse, né? Primeiro eu vou fazer aqui com um slide para explicar os pontos que a gente está calculando. Depois eu vou postar um vídeo onde eu faço manualmente, fazendo passo a passo com calma, né? Como que vocês fariam no papel. Então muita coisa aqui dos gráficos já vai estar um pouco pronta, mas a ideia, né, é que você trace o gráfico exato para depois encontrar o ponto de interesse. Tá? Então vamos ao problema. Né? Esse aqui é direto com o problema. A gente vai então analisar, né, esse sistema de controle que é dado na figura abaixo. Vamos só primeiro colocar os tópicos para não ficar atravessado, né? A gente vai analisar como que a gente pode fazer o ajuste da resposta transitória de um sistema de controle a malha fechada. Para isso a gente vai utilizar então o lugar geométrico das raízes. Como você precisa achar o ponto exato do gráfico, é importante que você trace o gráfico mais próximo possível do verdadeiro, tá? Você vai ver que isso vai facilitar um pouco a tua conta ali no final. É claro que nesse momento, né, o nosso ajuste de resposta transitória ele é limitado, tá? A gente só pode ajustar o ganho K. Significa o quê? Você pode ajustar, por exemplo, o fator de amortecimento, mas você não pode ajustar o fator de amortecimento e tempo de assentamento. Você pode ter uma ultrapassagem X, mas você não pode deixar o sistema mais rápido. Ou ainda você não pode ajustar o amortecimento e diminuir o erro, né? Então está um pouco limitado. A gente só consegue mexer em um parâmetro do sistema. Né? Para mexer mais de um, né? Por exemplo, ajustar o amortecimento e aumentar a velocidade de resposta, isso é controle 2, tá? Aí já foge um pouco do escopo. Mas entendendo bem o que a gente vai fazer aqui, já é meio caminho andado lá para controle 2, tá? Então a gente tem o sistema apresentado abaixo, né? E nosso objetivo é encontrar o ganho K, ajustar o ganho K, para o sistema operar com um fator de amortecimento de 20%. Então esse seria o nosso problema. Veja que não é tão trivial encontrar isso, porque você tem alguns pormenores. O primeiro é o sistema vai ser um sistema de terceira ordem, né? Os polos dominantes, onde é que eles estão. Então é algo um pouco mais chato de se fazer. Na mão, né, não seria tão fácil quanto o lugar de raízes. O primeiro passo, né, a gente vai traçar o lugar de raízes. E a primeira coisa que eu apresento aqui para vocês é o nosso segmentos no eixo real. Né? Então a gente tem polos aqui. Na origem, no menos 5 e no menos 8. Na origem, aqui é o 0, menos 5, menos 8. Então, entre 0 e menos 5 é lugar de raiz e a esquerda do menos 8 também é lugar de raiz. Né? Regrinha dos segmentos do eixo real. A gente vai determinar agora cruzamento com o eixo J ômega. Opa, só deixa eu voltar. Não, não. A gente vai determinar, então, os pontos de saída do eixo real. Eu achei que viria o cruzamento agora. Comportamento assintótico, que é o comportamento no infinito, e cruzamento com o eixo J ômega. Aqueles ângulos de partida a gente não precisa fazer porque você não tem polo complexo, tá? Vamos começar então pelo comportamento assintótico. Comportamento assintótico vai ter então um θ e um sigma. O θ, sigma, no caso, somatório dos polos dividido pela quantidade de polos menos a quantidade de zeros. Como não tem nenhum zero, então é 0 menos 5 menos 8 por 3, então a gente tem um sigma de 4,33.
Como a gente tem 3 polos sobrando, né, o nosso ângulo de partida é 180 menos 60 e mais 60. Então a gente já tem o comportamento assintótico. A gente vai então agora pegar e calcular os pontos de entrada e de saída do eixo real. Vamos olhar aqui, né? Aqui a gente tem um ponto de saída, então em algum momento esses caras vão se encontrar, ele vai fazer isso aqui, né? Seguindo uma assíntota de mais ou menos 60 graus, né? Qual é esse ponto de partida? Ponto de saída, no caso, né? Lembra lá da equação, né? 1 dividido por sigma mais os zeros, né? Um somatório. É 1 dividido por sigma mais os polos, também um somatório. Como eu não tenho nenhum zero, esse lado da igualdade, não tenho nenhum zero finito, né? Esse lado da igualdade, a gente coloca zero. 1 dividido por S mais zero, que é o primeiro polo. 1 dividido por S mais 5, que é o segundo polo. 1 dividido por sigma S, né? O sigma mais 8, que é o terceiro polo. Então você vai encontrar essa equação, você vai obter 3 valores, né? Que vai dar um sistema de terceira ordem, tá? Porém, você só vai tomar como valor verdadeiro aquele que está localizado no meio do lugar das raízes, né? No caso aqui é o nosso menos 2, que é o nosso ponto de saída. Cruzamento com o eixo J ômega. Então a gente primeiro precisa encontrar o T de S, que é o equivalente a malha fechada. Montar a tabela de Root. Aonde que vai aparecer a linha de zeros? Vai aparecer aqui na linha S1, né? Que nem eu comentei. Geralmente aparece aqui na linha S1. Aqui é zero. Então você vai encontrar que para zerar tudo, o K tem que ser igual a 520. Monta o polinômio par com base na linha anterior, então é 13s² mais ks na zero. Está aqui a expressão. E a gente encontra os nossos cruzamentos com o eixo J ômega, 6,2. Então a gente já encontrou os pontos de refinamento. No caso aqui são dois, é cruzamento com J ômega e ponta de saída, e também encontrou, né, aquela regra do esboço, que é o comportamento do infinito. Então, traçado o nosso lugar de raízes, aqui está o nosso menos 2, o ponto de saída. Aqui é o 6,2, tá? Ficou meio apagado, mas aqui o menos 6,2, né? Que é o nosso ponto de cruzamento. Então, aqui eu já marquei o amortecimento. Eu já vou comentar para vocês como que eu faço essa marcação do amortecimento. Ultrapassagem percentual de 20% equivale a um fator de amortecimento de 0,45. Tá? Lembra de resposta no tempo, né? A gente relaciona ultrapassagem percentual com fator de amortecimento. Tá? Lembra também da resposta no tempo? Como que eu faço para marcar as retas de amortecimento no meu plano complexo? Como que eu sei que um polo, por exemplo, tem um fator de amortecimento 0,45? Vamos revisar essa parte, que essa parte é importante. Né? Para você saber a reta de amortecimento 0,45, então todo polo que estiver sob essa reta de amortecimento vai ter fator de amortecimento 0,45, a gente precisa fazer o seguinte. Você vai traçar uma reta no teu semiplano negativo. Essa reta ela vai ter um ângulo θ. Tá? Esse aqui é o meu ângulo θ. O cosseno do θ é igual ao meu fator de amortecimento. Ok? Como você já sabe qual é o teu fator de amortecimento, você não sabe qual é o teu ângulo, então você vai fazer aqui. O ângulo θ é o arco cosseno do teu 0,45. Aqui vai te dar um valor de ângulo, né? Deixa eu só fazer a conta. Bom, acho que no próximo slide tem essa conta. Acho que vai dar alguma coisa em torno de 60 e poucos graus. Tá? Então esse é o teu ângulo θ. Traça a reta. Quando tem a interseção entre o teu lugar de raízes e a tua reta de amortecimento, é porque esse polo marcado, né, é o nosso polo objetivo, a malha fechada, para que o teu polo dominante tenha o fator de amortecimento 0,45. Então a gente precisa saber, primeiro, tá, qual é o valor de S, qual é o valor desse polo. A gente pode fazer só para a parte positiva, né, porque a parte negativa, lembrando que vai ser espelhada. Agora, quem é o S? Qual é esse valor do S? A gente não sabe. Mas como você traçou o gráfico, é só medir, tá? É só medir. Você vai ter um número complexo que ele tem uma fase, certo? Uma fase θ,
E ele tem um módulo. Essa distância aqui que eu estou marcando no gráfico é o módulo dele. Como que eu faço para saber o módulo? O módulo você vai medir com uma régua. Você fez num papel bonitinho, papel milimetrado, né? Então mede com uma régua. Quanto que eu sei quem é o θ, né? Eu vou chamar esse aqui de θ', que é esse ângulo aqui de dentro. Você sabe esse ângulo interno, né? Esse ângulo interno é o arco cosseno de 0,45, que é o teu fator de amortecimento. Se você descontar isso do 180, né, vai te dar quem? Vai te dar esse ângulo θ interno. Então esse ângulo do teu polo a malha fechada você já sabe, né? Então o teu S ele vai ter um módulo e uma fase. Tranquilo. Só medir esse valor e calcular o ganho. Então vamos seguindo esse raciocínio, né? Note que o polo objetivo a malha fechada é obtido graficamente, quando o polo do gráfico do lugar de raízes corta a reta do amortecimento 0,45. Então, pelo arco cosseno do 0,45, você acha o ângulo de inclinação dessa reta de amortecimento, né? E agora a interseção você tem que pedir na régua. Aí que vem aquela importância, né? Quanto mais exato o teu gráfico, mais fácil vai ser encontrar esse valor do módulo, certo? Então, quem é o nosso S0? Vamos chamar de S0, que seria o S objetivo. É o número que tem um módulo, tá? O módulo você mede, a fase vem daquela relação de ângulo, né? No caso aqui é 116,74. Então a gente vai medir esse valor do M, tá? Pegar esse valor do M e ainda verificar se o teu G de S, quando S igual ao S0, vai ter 180 graus. Se você não traçou o teu gráfico corretamente, esse ângulo está diferente de 180 graus. Quanto mais perto você traçou o teu gráfico, mais correta é essa medida do M igual a 2 aqui que a gente tem. Beleza? Então você primeiro mede a distância e verifica. Será que essa distância está certa? Não sei. Se você traçou exato, você vai obter o valor de primeira. Se você traçou o gráfico ruim, feio, errado, tudo torto, vai ser um pouco mais difícil. Porém, a gente tem certeza aqui do módulo. Tá? Então vamos começar a fazer essa continha da fase. Aqui eu botei M2, uma estimativa inicial M2, só que eu acho que estava muito longe, então acho que é o M3 que eu quis colocar ali, né? Então vamos para a primeira estimativa. Primeiro a gente vai pegar o valor do gráfico 3.1 com fase 116.74, tá? Aqui eu coloquei a forma retangular, caso vocês queiram, desse polo, mas é mesmo polo da esquerda. A fase ficou em 177 graus. Ficou perto? O nosso objetivo é 180. Só que ainda não é o 180, não é o valor que você tá buscando. E agora a gente tem algumas escolhas. A gente tem que começar a fazer estimativa com base nesse valor inicial. Como ele está em 177, ele já chegou perto do 180, falta 3 graus ali, né? A gente vai ter que escolher, ou você aumenta esse 3.1, ou você diminui ele, mas você não pode aumentar muito e nem diminuir muito, né? Você vai ter que diminuir um pouco ali, né? Você não pode, por exemplo, pôr 3.1, agora eu vou colocar 5, né? O 5 está bem fora. Então a gente pegou um segundo valor de 3.7 de módulo. A fase deu 170 agora, 170 com 98. Ficou um pouco mais longe, né? Só que perceba que daqui para cá houve uma mudança de sinal nessa fase. Ele era negativo e passou a positivo. O que isso quer dizer? Tá? Quer dizer que o nosso valor verdadeiro ele é maior que 3.1, mas ele é menor que 3.7. Porque quando você botou 3.7, mudou o sinal. Então, né, a tua estimativa inicial de aumentar o 3.1, ela está correta, porém você ultrapassou o valor verdadeiro. Então você tem que diminuir. Então ele é um número maior que 3.1 e menor que 3.7, tá? Então a gente tem que pegar um valor menor que 3.7, maior que 3.1. A gente pegou aqui o 3.2. Com 3.2, a fase ficou em 179,03 graus, nosso polo, o valor que a gente está querendo.
repare, né, que do 3.1 aumentando para o 3.2, a fase ela cresceu em módulo, né? Ela está chegando mais perto do 180. Então essa nossa estimativa de tal valor ela está correta. Então você deveria aumentar de 3.2. Para chegar no 180, você tem que aumentar um pouquinho mais. Aqui eu coloquei o 3.2. 3.3 no caso. Do 3.2 para o 3.3, a fase teve uma troca de sinal. Ela era 179 e foi para mais 178. Então a gente aumentou demais. Então ele é um valor maior que 3.2 e menor que 3.3. Só que ele está mais perto do 3.2 do que do 3.3. Então a gente vai ter que partir já para a terceira casa decimal do teu polo, 3.24. Com 3.24 de módulo e 116 de fase, você chega no ângulo de 179,85 graus. Esse valor aqui, ó, 179,9, no caso que a gente conseguiu, é um valor que a gente busca aí como parâmetro para dizer que é ou não polo, né? Do sistema malha fechada. É muito fácil chegar no 170, no 175, mas chegar no 179,9 seria o nosso objetivo, então, na disciplina com esse gráfico. Quantos passos você vai ter que fazer para chegar nesse ângulo? Depende do teu gráfico. Se o teu gráfico estiver muito feio, muito errado, aí não tem jeito. Vai ter que fazer vários passos, né? E pela essa questão do quanto mais perto chega do 180, tá trocando de sinal, você sabe se você tem que aumentar ou diminuir. Começa com o valor. Sei lá, aí a questão de aumentar ou diminuir vai do freguês. O primeiro passo, né? Aumenta, que foi o que a gente fez. Mudou de sinal. Então você não. A tendência não era de aumentar, estava certa, então você tem que voltar um pouco. Então a gente voltou um pouco para 3.2. Chegou perto. Eu resolvi aumentar um pouquinho mais para ver se chegava no 180. Trocou o sinal, então quer dizer que eu aumentei demais. Então agora eu volto um pouco para 3.24. Fechou o valor, né? Então, o polo objetivo a malha fechada, que vai ter o fator de amortecimento 0,45, é esse aqui, ó. Menos 1.458 e o J 2,89. Ah, mas eu já sei o polo, tá? Mas eu preciso saber o ganho. Como que você calcula o ganho? Você vai pegar 1 sobre o teu G de S em módulo quando S tender a zero. O inverso disso é o teu ganho, né? Então a gente pega lá o teu G de S, substitui esse S objetivo, tá? Aqui no início a gente estava interessado na fase, agora você vai pegar o módulo, vai fazer o inverso do módulo, tá? Então para esse caso, K igual a 10. Então essa parte de ajuste, ela fica mais fácil, né, se você treinar bastante, tá? Para pegar esse jeito, e fica mais fácil ainda se você traçar o teu gráfico mais perto possível do valor verdadeiro, né? Alguma dica que eu dou para você traçar esse gráfico mais exato possível, né? Por exemplo, deixa eu só tirar esse ponto. Bom, você sabe que esse cruzamento, o ganho é 520, né? E esse 520 cruzou. Pega, por exemplo, e calcula o teu ganho, os teus polos para K igual a 300, K igual a 100, para dois ganhos, né? Pegar alguns pontos intermediários. Ou seja, pegar esse teu T de S e achar o valor do polo para um ou dois ganhos intermediários. E aí você consegue achar esse ponto, né? Aí sim você consegue uma estimativa melhor para estar traçando o teu gráfico. Pode ser uma sugestão. A ideia não é fazer N ganhos. Faz um ou dois pontos já é suficiente. Opa, corrigindo aqui eu acho que eu não atualizei o slide. Não é K igual a 10, tá? É K igual a 106. Eu acho que eu esqueci de digitar. K igual a 106. Faço essa correção no slide. K igual a 106. Para mostrar então que esse valor ficou de acordo, a gente vai plotar aqui a resposta integral, né? K igual a 106. Aqui está o meu 1.2. Então ele basicamente chegou perto aqui do 1.2, né? A aproximação para o sistema de segunda ordem. No caso aqui ela é válida, né? Porque a gente sabe que ela é válida. Se aqui você tem o S mais S mais 5 S mais 8, à medida que você aumenta o ganho, né? Então aqui você tem uma origem, menos 5,
menos 8. A tendência é que esse polo aqui no menos 8, ele comece a se deslocar cada vez mais para a esquerda. E esses dois, né, eles vão estar mais ou menos aqui no meio, né? Um vai fazer esse movimento, outro faz esse movimento, eles estão um polo aqui, outro polo aqui, né? Então veja que ele está se afastando cada vez mais da parcela real do teu polo objetivo, né? O nosso polo objetivo com a parte real de 1,45 negativo. E ele já começa no menos 8, né? Ele já começa mais de 5 vezes afastado, e a tendência é que ele se afaste cada vez mais conforme o ganho aumenta, né? Então essa nossa aproximação de segunda ordem, ela é válida, assim, né? Então esses aqui são os nossos dois polos dominantes. Então, eu vou postar então exercícios fazendo isso aqui na mão, fazendo passo a passo, para mostrar quais são os passos, né? Mas a ideia é para a gente poder ver que você pode aí já fazer um projeto de um ganho para mudar a resposta transitória do teu sistema, né? Agora a gente tem fator de amortecimento aí de 0,45 com o ajuste do ganho. Tá certo? Então essa seria a parte então de ajuste e ganho, tá? E a gente continua na sequência. Fiquem atentos que posso estar postando vídeo ainda essa semana sobre o ajuste do ganho. Ok? Obrigado então e até a próxima.